Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Orlando Júnior, sou professor de Direito Constitucional e nós vamos falar um pouco hoje sobre intervenção federal. Um tema tão discutido esses dias aí, eu quero te explicar, sem nenhum viés político, por favor, mas eu só quero te explicar constitucionalmente, da forma mais objetiva possível, o que é uma intervenção federal. De antemão, já curte o vídeo aí, por favor, faça inscrição no canal. Eu estou aqui semanalmente colocando vídeos, auxiliando meus alunos na aprovação aí em concurso público, para aprender o direito constitucional, até para a vida, para a OAB. Mas vamos lá, professor, sem enrolação. O que é uma intervenção federal? Vamos lá. Quando você pega o artigo 18 da Constituição, ele fala que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreenderá a União, Estados, DF, municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Então, os entes federativos, União, Estados, DF, municípios, têm autonomia. O que significa isso? Quando eu falo que alguém tem autonomia, eu quero falar que essa pessoa, esse ente tem poder. Mas o ente autônomo, ele tem um poder limitado. Ter autonomia é falar que ele tem autonomia política, administrativa, financeira, só que essa autonomia, como eu falei, é um poder limitado. Limitado a quem? A Constituição. É diferente de quem tem soberania. Quem tem soberania em regra faz o que quiser. Quem tem autonomia, não. Só que o que acontece? Se porventura, então, um desses entes, ele começa a desviar a sua finalidade, ele começa a descumprir a Constituição, o ente maior, ele vai fazer uma intervenção sobre o ente menor. Beleza? Então entenda. A Constituição, ela vai falar no artigo 34 assim, ó, a União não intervirá nos estados nem no DF, exceto. Primeira coisa, intervenção é uma medida excepcional. Intervenção não é regra, é exceção. Só que entenda, a União, que é o ente maior nesse contexto, ela pode intervir em estado, DF, município federal. Estado pode intervir em município, justamente para colocar ordem na situação. O artigo 34 ele vai falar quais as hipóteses cabe ali uma intervenção da União. Só que o que está acontecendo? As pessoas estão falando, eu recebi muitas mensagens e eu quero ir direto ao ponto. As pessoas estão pensando que a intervenção federal é o presidente assumir tudo. Não, pessoal. Intervenção federal é quando a União, o ente, através do presidente, porque compete, de acordo com o artigo 84, inciso 10, ao presidente decretar e executar uma intervenção federal. Né? Então, o presidente ele decreta uma intervenção sobre Estado, sobre DF. Né? E aí as pessoas estão falando, porque uma vez decretando intervenção, vão desconstituir o Congresso, vão criar um tribunal com poder superior ao do Supremo. Infelizmente aí, né, para muitos isso não existe, tá bom? Não tem nenhuma previsão constitucional essa situação, né? Então a intervenção federal, de forma bem resumida, é quando o ente maior toma provisoriamente a autonomia do ente menor. Toma provisoriamente, é tanto que quando o presidente decreta uma intervenção, o decreto dele tem que falar o prazo, né, a amplitude dessa situação e mais. Isso tem que ser submetido ao crivo do Congresso Nacional. Se o Congresso aprovar, você continua com a intervenção. Se o Congresso rejeitar, a intervenção ela tem que ser cessada. Né? Professor, mas veja bem, professor, e quando, por exemplo, o ministro então do Supremo está fazendo coisas erradas, o que eu tenho que fazer? Entenda, ninguém vai intervir na União. Né? Na União, quem responde é o membro. Se o presidente fizer besteira, ele pode responder por crime comum ou por crime de responsabilidade. Se for um ministro do Supremo, ele pode responder por crime comum ou por crime de responsabilidade. Então, a intervenção federal, que alguns estão falando aí, não é a solução para o que vocês estão imaginando. Intervenção federal, mais uma vez vou explicar, é simplesmente quando o ente maior, no caso aqui a União, toma provisoriamente a autonomia de estados, DF, né, quando eles descumprem algum mandamento constitucional. Beleza? Espero que eu tenha sido muito objetivo para explicar isso para vocês e qualquer dúvida eu estou aqui. Por favor, esse vídeo não tem nenhuma conotação política, não tem nenhum viés político. Eu estou simplesmente querendo explicar para você o que é uma intervenção federal. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.